Quando uma noite de sono se revela perturbada, muitas vezes, é desafiador discernir entre a realidade e os eventos que foram apenas sonhos. Essa circunstância suscita uma questão intrigante. Como os cientistas determinam o que é real? Para eles, algo é considerado real quando suas características podem ser estabelecidas antes da observação. Em outras palavras, um objeto, como uma maçã, pode ser considerado verde, mesmo quando ninguém o está observando. No entanto, no mundo quântico, as regras parecem divergir. Recentemente, 3 cientistas foram laureados com o Prêmio Nobel por demonstrarem que nosso universo não é localmente real. Mas, o que isso implica? Se nosso mundo não é inteiramente real, como podemos compreender o lugar onde vivemos? Imagine 2 pessoas, Ana e Lucas, posicionadas em extremos opostos de nosso sistema solar. Agora, suponha que 2 moedas são lançadas a partir do centro do sistema solar, dirigindo-se a observadores distintos, Ana e Lucas. Enquanto essas moedas estão em trânsito pelo espaço, elas também estão sujeitas às leis da mecânica quântica, girando em um estado de indeterminação. Isso significa que é impossível antecipar o lado da moeda em que elas pousarão. Os resultados são inescrutáveis. No entanto, quando Ana observa que sua moeda aterrissou com a face voltada para cima, ela instantaneamente deduz que a moeda de Lucas deve ter aterrissado com a face voltada para baixo. Surpreendentemente, as probabilidades de Ana acertar essa previsão até 200 vezes seguidas são de uma chance em 10 elevado à 60ª potência, um número maior que a quantidade de átomos em todo o sistema solar. Mesmo que Ana e Lucas estejam separados por bilhões de quilômetros, a mecânica quântica sugere que Ana pode continuar a prever os resultados de Lucas com base no que ela observou, como se as moedas compartilhassem algum tipo de conexão telepática. Esse experimento mental é conhecido como o paradoxo Einstein-Podolsky-Rosen. Isso pode parecer impossível, mas é assim que o universo opera. Como algo pode se movimentar mais rapidamente do que a luz? O que constitui o pixel de nossa realidade? E como o universo transita de um estado previsível para outro aleatório e bizarro, são questões que ainda desafiam nossa compreensão. Se você é um inscrito raiz aqui do Além dos Limites, considere deixar o seu like. Mas se você ainda não nos conhece e está aqui pela primeira vez, peço que se inscreva apenas quando o vídeo te agregar algum conhecimento, algo que ainda não sabia. Vamos lá. Emaranhamento quântico. Antigamente, os cientistas da mecânica quântica sustentavam a crença de que o mundo era previsível e determinista. Eles acreditavam que, ao possuir informações precisas sobre as propriedades de um sistema físico, poderiam prever tudo com exatidão, tanto no passado quanto no futuro. Contudo, essa visão foi posta em xeque quando os físicos depararam com o fenômeno conhecido como emaranhamento quântico. O emaranhamento quântico descreve um estado em que 2 partículas permanecem interconectadas, independentemente da distância que as separa. Isso é intrigante porque, segundo nosso entendimento convencional, nada deveria ser capaz de superar a velocidade da luz. Isso estabeleceria um limite, a velocidade com que qualquer forma de informação poderia ser transmitida. Entretanto, quando 2 partículas entrelaçadas são medidas, o estado quântico de uma delas é instantaneamente determinado. É como se essas partículas compartilhassem informações de forma instantânea, mesmo estando em extremos opostos do universo. Isso é ainda mais surpreendente, considerando que a medição de uma das partículas pode ocorrer em menos de 100 nanosegundos, 1 bilionésimo de segundo. A capacidade das partículas entrelaçadas de trocar informações a uma velocidade aparentemente superior à da luz é um enigma da mecânica quântica, o que suscita questionamentos sobre a natureza da realidade em nosso universo. Poderia implicar que nosso universo não é local e real, desafiando premissas convencionais. A definição de realidade se torna complexa nesse contexto. Mesmo que não possamos observar partículas minúsculas ou tocar em substâncias como o ar, elas ainda fazem parte de nossa realidade. Assim,
A questão sobre o que é real se torna um desafio instigante para explorar. O que é real? Na física, a ideia de que algo é real implica que os objetos possuam propriedades bem definidas, independentemente de serem observados ou não. Isso significa que, de acordo com essa visão, um evento como a queda de uma árvore em uma floresta produz um som, mesmo que ninguém esteja presente para ouvi-lo. Além disso, a noção de local sugere que os objetos só podem ser afetados por influências de seu ambiente circundante, e que essa influência não pode se propagar a uma velocidade maior do que a da luz. É fundamental que o nosso mundo seja considerado real, porque essa concepção é a base da física clássica, conforme defendido por Isaac Newton. De acordo com essa abordagem, se conhecêssemos as posições e velocidades de todas as partículas do nosso mundo e entendêssemos as forças que as afetam, a física nos permitiria prever com precisão o comportamento futuro do mundo. No entanto, o mundo quântico apresenta características frequentemente indeterminadas. Muitas vezes, eventos quânticos são caracterizados por sua natureza aleatória ou imprevisível. Por exemplo, ao observar átomos radioativos, é possível prever a taxa geral de decaimento, mas não se pode prever quais átomos específicos irão decair em um determinado momento. Da mesma forma, em experimentos de fenda dupla com partículas, pode-se prever o padrão de interferência resultante, mas não se pode determinar o local exato onde cada partícula individual irá atingir a tela de detecção. Alguns aspectos da física quântica parecem ser verdadeiramente aleatórios, mas é importante questionar se essa aleatoriedade é fundamental ou simplesmente uma consequência da falta de informações detalhadas. Albert Einstein, por exemplo, não acreditava que o emaranhamento quântico violasse o princípio do realismo local, mas sim que a física quântica era uma teoria incompleta. Ele supunha que variáveis ocultas que conectavam as partículas emaranhadas seriam eventualmente descobertas. No entanto, pesquisas posteriores, incluindo os trabalhos dos cientistas John Clauser, Alan Aspect e Anton Zeilinger, levaram à conclusão de que tais variáveis ocultas simplesmente não existem. De acordo com esses estudos, uma partícula emaranhada não possui propriedades definidas até que alguém a meça, e, portanto, essas propriedades não podem ser conhecidas ou preditas antecipadamente de forma alguma. Nova teoria da realidade. Portanto, se o universo não é considerado real no sentido tradicional, o que exatamente estamos testemunhando e experienciando? Um grupo de físicos em Los Angeles desenvolveu uma nova teoria sobre a natureza da realidade, que se baseia em padrões periódicos, ou seja, cristais. Esses cristais não apenas podem ter diferentes formas, mas também diferentes dimensões. Além disso, um cristal de dimensão superior pode ser projetado para criar um padrão em uma dimensão inferior. O resultado desse processo é chamado de quasi-cristal. Os físicos criaram um quasi-cristal 3D a partir de um cristal 8D projetado para 4D em um ângulo específico. Eles acreditam que este quasi-cristal 3D é uma espécie de subestrutura fundamental que compõe toda a realidade. Esse quasi-cristal 3D é representado por um tetraedro, que é um triângulo tridimensional com todos os lados de igual comprimento. O comprimento desse tetraedro é a menor unidade teorizada de comprimento e é chamado de comprimento de Planck, que é cerca de 10 elevado a menos 20 vezes menor que o tamanho de um próton. Em termos simples, se um átomo fosse do tamanho do ar, o comprimento de Planck seria do tamanho de um próton. Aqui é onde a teoria se torna intrigante. De acordo com essa teoria, assim como os monitores digitais consistem em pixels, que são as menores unidades de uma imagem digital, um tetraedro é considerado o pixel 3D da nossa realidade. Cada tetraedro pode existir em apenas alguns estados específicos, e o estado de um tetraedro influencia o estado de outros tetraedros que preenchem todo o espaço do universo. Portanto, se um tetraedro só pode estar em um estado específico em um momento determinado, surge a pergunta: quem ou o que determina o estado em que ele deve estar?
Os físicos que trabalham nessa teoria acreditam que a realidade é composta de informação. Mas o que exatamente é informação? A informação é o significado expresso por meio de símbolos, e esse significado envolve a capacidade de perceber algo em relação a outra coisa. Para que ocorra essa comparação e significado, é necessária uma escolha, ou seja, consciência. Portanto, se essa teoria estiver correta, a verdadeira natureza da realidade pode ser um produto da consciência. Hipótese da simulação. No entanto, existe outra teoria intrigante sobre nossa existência, conhecida como a hipótese da simulação. Essa ideia foi proposta pelo filósofo de Oxford, Nick Bostrom, e alguns cientistas consideram que a probabilidade de estarmos vivendo em uma realidade simulada é de 50%. Portanto, se de alguma forma pudéssemos encontrar evidências de que estamos de fato em uma simulação, como poderíamos fazê-lo? Primeiro, teríamos que partir do pressuposto de que o hardware que criou essa simulação não possui poder de computação infinito. Caso contrário, não seríamos capazes de distinguir nossa realidade daquela virtualmente criada. Em outras palavras, não seríamos capazes de perceber falhas na simulação. Assim, os cientistas estão procurando maneiras de fazer uma simulação revelar-se por meio de experimentos que causariam uma sobrecarga em um computador teórico com recursos de computação finitos. Outra pista que os cientistas estão investigando é a ideia de que todo o hardware de computação deixa algum tipo de vestígio ou artefato de sua existência dentro da realidade simulada enquanto está em funcionamento. Portanto, deve haver um limite para a velocidade de processamento ao longo do tempo. Acontece que já temos um artefato desse tipo em nosso universo, a velocidade da luz, que permanece constante, independentemente do observador. Esse limite superior não pode ser explicado pela física convencional. Embora possamos não saber exatamente que tipo de computador está executando nossa suposta realidade simulada, nem quais propriedades ele possui, uma coisa podemos afirmar com certeza: se ele realizasse uma operação por segundo, o espaço de sua memória teria que ter um tamanho de cerca de 300 mil quilômetros. Talvez tenhamos esse limite da velocidade da luz justamente porque, sem ele, teríamos a capacidade de viajar para outras galáxias antes que um computador comum pudesse programá-lo. Tudo isso faz parte do conjunto de pistas intrigantes que sugerem que talvez estejamos vivendo dentro de uma simulação. Consciência. Normalmente, em filmes ou videogames, a narrativa assume o ponto de vista dos personagens para nos mostrar as coisas a partir de sua perspectiva. O que vemos na tela e ouvimos dos alto-falantes é uma experiência integrada, projetada não para beneficiar os personagens, mas puramente para nosso entretenimento. No entanto, se adotarmos a hipótese da simulação como nossa nova compreensão da realidade, a consciência ganha um propósito muito claro. Essa nova perspectiva sugere que nossa consciência atua como uma interface subjetiva integrada, composta pelos 5 sentidos. Essa interface não se alinha naturalmente com as leis filosóficas ou científicas convencionais, e não há uma utilidade clara ou vantagem evolutiva que ela possa fornecer. Portanto, parece que sua função principal é permitir a experiência em si. No entanto, uma experiência sem um propósito claro, utilidade evidente ou vantagem evolutiva é, em essência, uma forma de energia dispendiosa. Então, quem ou o que essa experiência serve? Se um dia conseguirmos criar simulações com seres conscientes, as chances de estarmos vivendo em uma realidade simulada aumentariam. Hoje, cientistas da Universidade de Maryland já conseguiram simular um único núcleo de hélio, composto por 2 prótons e 2 nêutrons. Eles acreditam que em 20 ou 30 anos poderão simular uma molécula, e em 50 anos, um objeto do tamanho de alguns centímetros. Se o progresso continuar, em 100 anos, talvez possamos simular o cérebro humano. A questão é que, se estivermos realmente em uma simulação, não fomos programados para seguir um conjunto de instruções rígidas, mas sim para exercer o livre-arbítrio. Talvez o criador da simulação
queira observar o que fazemos sem orientações predefinidas e como nossa existência se desenrola. Para esse Criador, os longos anos de nossa experiência em nossa realidade podem ser apenas questão de minutos. No entanto, é importante ressaltar que atribuir à nossa consciência a um papel que se passa em um jogo de videogame está muito além das capacidades tecnológicas que possuímos atualmente. Qual é a sua crença sobre a natureza do universo e tudo o que existe nele? Será que estamos vivendo em uma simulação? Valorizamos a sua opinião. Então, por favor, compartilhe seus comentários. Se você deseja explorar mais vídeos com temas semelhantes, convidamos você a navegar pelos vídeos disponíveis em nosso canal ou aguardar ansiosamente os próximos lançamentos. Desejamos a você uma excelente semana e agradecemos por nos acompanhar.